bela e frágil, delicada e objetificada. Como a imagem da mulher é caracterizada a partir dos contos de fadas? Isso é o que nós iremos propor para a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. E o título do nosso trabalho é Questões de Gênero na Literatura. Olá, meu nome é Marília Guimarães e eu estou aqui para apresentar o tema e a tese da nossa pesquisa. Com o tema, nós escolhemos estudar sobre questões de gênero na literatura infantil. E, resumidamente, o que a gente pretende compreender é como a literatura tem representado o papel da mulher. Será que o papel social da mulher sempre foi representado da mesma forma na literatura? Então, como ponto de partida, nós escolhemos os contos dos irmãos Grimm, porque eles já fazem parte do imaginário infantil da nossa sociedade. Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, são contos muito habituais na nossa cultura e são bons exemplos de representações femininas. Porém, esses contos, eles marcam a mulher sempre em papéis subalternos. Para confrontar esses papéis sociais dos contos dos irmãos Grimm, nós selecionamos também alguns contos contemporâneos que buscam, que visam refletir sobre esses papéis, que visam dar mais empoderamento para o papel feminino. Então, como hipótese de pesquisa, o que nós queremos sustentar é que essa mudança de padrão da literatura, antes representada pelos contos mais clássicos, marcada a mulher pela subalternidade, e agora com uma mulher diferente, mais empoderada, ela diacronicamente tira a mulher desse papel de indefesa, de romântica, de que precisa ser salva, e aponta a mulher agora para uma mulher mais capaz de sustentar e defender seus próprios interesses. Nós defendemos também que essa mudança de padrão também tende a reproduzir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Olá, meu nome é Lucas Guimarães Santos e eu queria falar um pouco sobre os objetivos desse trabalho. Nós procuramos analisar as representações de gênero, ou seja, identificar os estereótipos, papéis sociais atribuídos e outras nuances relacionadas ao gênero. E também explorar narrativas inclusivas através de exemplos da literatura infantil que desafiam os padrões tradicionais de gênero, que apresentam personagens diversificados que fogem de estereótipos construídos em narrativas do século XIX, em que o papel da mulher estava mais associado ao ambiente doméstico e sua felicidade atingida pela realização amorosa. E também identificar mudanças ao longo do tempo, comparando obras de diferentes épocas para determinar se houve evolução nas representações de gênero ao longo do tempo e se a literatura infantil tem acompanhado ou resistido às transformações das concepções de gênero na sociedade. Oi pessoal, meu nome é Mariane e eu vim aqui falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Nosso primeiro passo, então, foi escolher o nosso corpus, que se baseou em 3 obras dos irmãos Grimm e em 2 obras um pouco mais recentes. Nós escolhemos as obras dos irmãos Grimm pela sua importância. Afinal, hoje é difícil a gente pensar numa criança ou num adulto que não saiba quem é Branca de Neve, quem é Cinderela. E nas obras mais recentes, a gente escolheu por conta da diversidade. A nossa primeira obra escolhida, que foi Lute como uma Princesa, ela trouxe releituras dos contos de fadas antigos, justamente daqueles dos irmãos Grimm, que nós inicialmente tínhamos escolhido. Então seria muito importante a gente pensar nessas 2 obras e como autores diferentes produziram narrativas com base nas mesmas princesas, em momentos tão diferentes. E a segunda obra, que foi Contos de Fadas para Garotas Corajosas, ela trouxe releituras de contos de fadas, mas com personagens muito diversos, como um elefante, e em lugares como China, como Rússia, que a gente não está muito acostumado a isso. Então a gente achou interessante trazer um pouco dessa diversidade. No primeiro momento, a gente analisou
todas as obras separadamente, pensando em enredo e em personagens. Depois nós comparamos os dois grupos de obras. De um lado nós comparamos os contos de fadas tradicionais e por outro lado nós comparamos as obras mais recentes. E num terceiro momento nós unimos e tentamos ver se a nossa hipótese inicial se comprovava, que era se a imagem da mulher realmente sofreu uma evolução ao longo do tempo, sendo retratada de forma tão frágil e tão passiva anteriormente para depois se tornar a protagonista da sua própria jornada. Eu gostaria também de falar sobre a revisão bibliográfica do nosso trabalho. Como já foi dito, a nossa análise foi abordada numa perspectiva diacrônica, analisando as obras clássicas do passado em comparação com os contos atuais. E para estabelecermos os parâmetros de nossa pesquisa, aqui serão usadas duas fundamentações teóricas importantes: a literatura comparada e a análise do discurso. Na literatura comparada, observamos como sua abordagem metodológica pode ser bem diversificada. No entanto, a partir das observações tomadas por Thelma Carvalhal, podemos observar a abordagem de Oswald de Andrade, que traçava um comparativo entre a literatura nacional face às imposições da cultura europeia, os ditados estéticos, que no modernismo o autor parecia querer romper. No entanto, a partir das observações tomadas por Thelma Carvalhal, podemos observar a abordagem de Oswald de Andrade, que traçava um comparativo entre a literatura nacional face às imposições da cultura europeia, os ditados estéticos, que no modernismo o autor parecia querer romper. O que nos dá base para analisarmos os clássicos como o que pode contribuir na nossa construção de identidade, mas que pode ser modificado e atualizado. E a partir de seus estudos reconhecemos a importância da ressignificação dos valores culturais nas manifestações literárias. Já na análise do discurso, partimos desde a compreensão sobre o valor simbólico de um texto até o seu conjunto ideológico. Na perspectiva da semiologia, encontra-se o valor do signo na sua relação com os demais. Ou seja, por oposição semântica, a mulher teria sido apresentada como sexo frágil, porque, por óbvio, o homem seria o forte. Assim, a ressignificação das personagens femininas passam por restabelecer sua relação com os demais. Contudo, essa narrativa se constrói num nível mais profundo, no nível do discurso, a ponto de não haver ressignificação se não houver desconstrução de um conjunto ideológico. E essa é a tarefa da análise do discurso. Iniciamos a análise dos contos de fada pela história de uma princesa chamada de Branca de Neve. Ela perdera sua mãe cedo e fora criada por sua madrasta, que era muito vaidosa. Tanto que todos os dias ela ia ao espelho perguntar se era a mais linda do reino. Mas quando a princesa cresce, se torna tão linda que o espelho começa a se referir a Branca de Neve como a mais bela do reino. A inveja foi tanta que a rainha decide mandar matar a princesa. Mas o caçador, pago para fazer o serviço, por ser tão linda, decide libertá-la na floresta. É quando Branca de Neve encontra a casa de 7 anões que a protegem. Mas, adivinhem, o espelho continua dizendo que a Branca de Neve é a mais linda. Então a rainha decide ela mesma matar a garota. Depois de 2 tentativas, a rainha leva uma maçã envenenada e engana a Branca de Neve, que come e cai como que morta. E assim permaneceu por muitos anos. Até que um príncipe decide levar seu caixão de vidro para o seu castelo. E num solavanco, ele desengasga a princesa de um pedaço que estava envenenado na sua garganta. Ela desperta, apaixona-se pelo príncipe e eles se casam. A rainha má é condenada a dançar até a morte num sapatinho de brasas. Olá, meu nome é Paula Santos e eu vou falar sobre A Bela Adormecida, esse conto de fadas clássico que tem encantado leitores de todas as idades ao longo dos séculos. A versão que ficou mais famosa foi a popularizada pelos irmãos Grimm, Jacob e William, que incluíram esse conto na coleção de contos de fadas em 1812. O
contexto histórico dessa obra é o século XIX, uma época de ressurgimento do interesse pelo folclore e pela cultura popular na Europa. A Bela Adormecida conta a história de uma princesa que é amaldiçoada a adormecer por 100 anos, após picar o dedo numa roca de fiar. O feitiço só pode ser quebrado pelo beijo de um príncipe corajoso. A princesa, o castelo e todos os seus súditos adormecem junto com ela, criando uma paisagem congelada no tempo. O conto A Bela Adormecida narra a jornada do príncipe. Ele enfrenta obstáculos para chegar até a princesa e acordá-la do sono profundo. Quanto à estrutura narrativa, esse conto segue uma estrutura mais linear e previsível, com início, meio e fim claros. A história se concentra principalmente na jornada da protagonista para despertar do sono eterno e encontrar o amor verdadeiro. Quanto aos personagens de A Bela Adormecida e suas funções no conto, nós temos o rei e a rainha, que representam o poder real, a nobreza, e no conto eles almejam ter uma criança. A princípio eles eram estéreis, mas recorreram às magias para poder gerar uma princesa. A princesa Aurora, protagonista, ela é jovem, bela e doce. Ela representa a bondade, a inocência, a juventude e o despertar para a vida e o amor. Temos também as fadas, que neste conto são 12 fadas. Elas representam a amizade e o auxílio à princesa e ao príncipe. Temos a bruxa, que representa uma mulher perversa, que almeja vingança por ter sido esquecida. O príncipe, que ele é corajoso, belo, jovem, ele quebra o feitiço e representa a libertação da princesa. Os temas principais da Bela Adormecida são o amor genuíno, a magia e fantasia, a bravura e a coragem, a vitória do bem sobre o mal. Em resumo, a narrativa da Bela Adormecida representa um conto de fadas clássico, que continua encantando gerações até hoje, mas que reflete valores e normas da sua época. Me chamo Mara Rúbia e estou aqui para contar um pouco sobre Cinderela. Na versão Disney, Cinderela é uma menina órfã de pai e mãe que fica aos cuidados da madrasta, que tem outras 2 filhas. A madrasta e as 2 meias-irmãs passam a tornar a vida de Cinderela um verdadeiro caos, fazendo com que a menina se torne a verdadeira empregada da casa. Um belo dia, há um convite do reino para que todas as moças fossem ao baile, que o príncipe iria escolher a sua princesa. Cinderela fica muito animada com o convite. Porém, no dia, Cinderela não pode ir, porque as irmãs e a madrasta dão um jeito de que Cinderela não fosse ao baile. Cinderela fica muito triste e começa a chorar. Nesse momento, aparece a fada madrinha, que faz com que apareça para Cinderela um belo vestido e sapatinhos de cristal. Cinderela então vai ao baile com uma condição, que ao soar das 12 badaladas, ela retornasse para casa, porque tudo que foi transformado em belo e bonito se transformaria novamente no que era anteriormente. Ao soar das 12 badaladas, Cinderela simplesmente sai correndo, sem nem sequer falar ao príncipe qual o seu nome, deixando com isso cair o seu sapatinho. No outro dia, o príncipe decide procurar a bela moça, fazendo com que todas as moças do reino provassem o sapatinho de cristal. Cinderela dá um jeito para que consiga experimentar o sapato. O sapato cabe nos pés de Cinderela perfeitamente. Assim, o príncipe descobriu quem era a princesa e decide pedir Cinderela em casamento. E vive feliz para sempre. Olá, meu nome é Marjorie. Irei apresentar a biografia da obra Lute como uma Princesa, Contos de Fadas para Crianças Feministas. A autora da obra, Vita Mulo, é artista, educadora e mãe. Atualmente trabalha como escritora, reinventando clássicos contos de fadas para crianças e jovens da nova geração.
Meu nome é Tainara Magalhães, eu vou falar acerca do conto africano O Nanana e o Elefante, que faz parte do livro Contos de Fadas para Garotas Corajosas, da escritora Anita Ganelli. Este livro é uma coletânea de 15 contos de fadas contemporâneos que destacam personagens femininas muito resilientes, inspiradoras e diferentes das personagens femininas presentes nos contos clássicos. O conto africano O Nanana e o Elefante é uma história popular que tem origem de um provérbio do povo Zulu, no sul da África, e fala de uma pessoa tão obstinada como um sapo que nunca desiste de seus objetivos, não importando as adversidades. É uma narrativa que destaca a astúcia, a resiliência, a coragem e toda a movimentação que a personagem principal faz para resgatar os seus filhos e todo o seu povoado que foi devorado por um elefante. Na história, o Nanana também é devorado. De dentro do estômago do elefante, consumida por uma grande vontade de salvar seus filhos do perigo, ela se utiliza do seu espírito de liderança e da coletividade para elaborar um grande plano de libertação e salvação de todo o seu povoado, e assim ela se consagra como a salvadora. Bom, pessoal, pensando agora na nossa análise dos resultados, a nossa hipótese inicial se comprovou. Realmente, a obra dos irmãos Grimm, ela retrata a mulher de forma muito passiva, muito frágil e sempre muito bela. É a beleza das protagonistas que gera todos os seus obstáculos e depois é essa beleza que a salva. Então essa mulher, ela é sempre muito dependente de uma figura masculina para salvá-la. Ela é nunca protagonista da sua própria jornada. Ela simplesmente sofre de forma muito passiva e ela só espera, e quando o príncipe encantado chega, ele resolve todos os problemas e acaba que ela é destinada a viver na felicidade eterna. Analisando as obras mais recentes, felizmente, a representação da mulher ela é um pouco mais igualitária, um pouco mais verdadeira. A mulher, nas obras mais recentes, ela é sempre muito corajosa, muito inteligente, destemida, autêntica, autônoma, dona da sua própria vida, dona da sua própria jornada. Então problemas realmente acontecem na sua vida, mas quando eles acontecem, ela não fica dependente da salvação de ninguém. Ela simplesmente resolve. Então a gente considera que a nossa obra é interessante porque a gente não quer que obras como Branca de Neve, Cinderela, deixem de ser usadas, seja ambiente escolar ou não. Mas o que a gente alerta é que essas obras, quando forem usadas, elas precisam ser sempre acompanhadas de um debate crítico, porque a partir dos aportes teóricos da análise do discurso, a gente sempre ressalta que um produto, um enunciado, ele é sempre construído a partir de ideologias tanto da pessoa que a construiu, no caso o autor, e das ideologias que contaminavam aquele determinado período histórico. E essa visão da mulher dependente da salvação masculina, que tem a sua beleza supervalorizada, que não consegue ser protagonista da sua própria jornada, que seja uma visão um pouco questionada. E que o nosso trabalho ele se some a tantos outros trabalhos que se dedicam a essa temática e possam alertar o papel da mulher e da sua capacidade enquanto dona da sua própria vida. Após estas breves análises, podemos levantar algumas conclusões. Nos contos de fadas dos irmãos Grimm, encontramos personagens femininas marcadas pela passividade, ingenuidade, inveja e rivalidade. O grande problema é que estes contos que constroem a personagem feminina de forma tão estereotipada e indefesa ainda estão muito presentes no imaginário infantil e adulto. No entanto, nossa sociedade, da forma como está se delineando, não tolera mais discursos que colocam a mulher novamente numa posição de passividade. As duas obras mais recentes que analisamos destacam a personagem feminina através da ambição, da coragem e igualdade. Nosso trabalho também pretende alertar que os professores podem continuar utilizando os contos de fadas. No entanto, a literatura deve vir sempre acompanhada de debates, de criticidade, para que a visão da mulher que os contos de fadas trazem não se perpetue nas novas gerações. E em homenagem ao tema que nós estamos abordando e às meninas com quem eu estou fazendo esse trabalho, nós dizemos então, obrigadas.